Prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos no livro 2, lição 5. Vamos agora ao item 27 do material didático. Estamos na página 84 do livro. O item 27 diz perseguição ao culto pagão. Bom, em 435 da era cristã foi decretada a morte dos praticantes do culto pagão. Nesse período, nós vimos que a Igreja Católica perseguia principalmente a partir dos filhos de Constantino. Tá bom? Constantino, ele não era nem católico, mas os filhos dele eram, e eles iniciaram já uma perseguição, criando até campo de extermínio. E agora, o que eles fazem? Eles diz que quem praticar o culto pagão vai morrer. Isso, claro, não é uma atitude correta. Essa não é uma igreja cristã. O cristão, ele deve procurar ensinar esses pagãos que essa é uma prática errada. Você sacrificar pessoas, sacrificar animais, que tudo isso havia passado e que Deus enviou o seu Filho para salvar a humanidade. Então, ele é o sacrifício em favor da humanidade. Qualquer outro sacrifício que se faça não tem valor. Essa é a mensagem que o cristão fazia. Agora, pegar os pagãos e obrigá-los a se tornar, no caso cristão, católico, essas pessoas, é claro, elas vão entrar para as igrejas e elas serão obrigadas a participar, tem que participar de missas em determinado tempo. Você não pode simplesmente dizer eu sou católico e nunca ir à igreja católica. Se você não participar, você era excomungado, né? Não sei como acontece ainda hoje, mas se a pessoa não participasse de tantas missas por mês, ela era cortada e a sua alma ia ficar no purgatório. Então, quer dizer, essas pessoas acabavam entrando para a igreja, para esse culto, que na verdade era o mesmo culto pagão. E essas pessoas, elas não tinham nenhuma ligação com o cristianismo. É isso que vai acontecer. Tanto que nós estamos no ano 435, falta 41 anos para a queda do Império Romano. O Império Romano vai cair para quem? Para os bárbaros. Os bárbaros, uma grande parte deles, ainda seguiam a religião pagã. Uma parte estava seguindo o catolicismo ariano. Tá bom? Mas esses bárbaros, quando eles tomarem o Império Romano, eles vão misturar ainda mais a religião deles com a religião católica. Ok? Então, essa atitude é uma atitude muito estranha. Bom, eu destaquei para vocês aí também um personagem nessa época, que a Igreja Católica Romana, ela, vamos dizer, colocou ele como missionário, um homem chamado Patrício. É o item 28 aí do material didático. Ou seja, esse é um missionário católico, pelo menos as descrições dos historiadores sobre ele, nós veremos agora, era um católico. Então, Patrício, 387 a 461 da era cristã, né, depois de Cristo, evangelizou a Inglaterra e a Irlanda, uma região dominada pela religião celta. A religião celta adorava a natureza como uma divindade e sacrificava um ser humano para agradar essas divindades. A principal divindade, que era o Sol, era chamado de Odin, né? O comentário prossegue. Uma religião extremamente espírita que cultuava a natureza como sendo uma divindade. Era parecida com a religião de Baal, porque Baal, quem é Baal? Baal, ele é o provedor. Ok? Nimrod, o filho, o marido de Semíramis, ele era, um dos significados possíveis para o nome Nimrod é filho de Baal. Então Baal é o provedor, Baal era a natureza. Os israelitas ou recorriam a Baal, porque Baal, a voz dele quando ele falava eram os relâmpagos, né? E aí a chuva, então ou eles recorriam a Baal, que seria o seu provedor, ou senhor, ou esposo, ou então recorriam a Yahvé. Ok? Então, o culto celta
ele tinha semelhança. Por quê? Ao que parece, não, a descrição histórica é que realmente a religião que foi fundada por Nimrod lá em Babel, ela dominou todo o mundo antigo e ela continua dominando. Ela continua dominando. Agora, dia 13 de novembro, houve um culto ecológico. Todas essas reuniões de ecologia que vocês veem aí, na verdade, a finalidade dessas reuniões é o culto à natureza. Ele está assim, de volta mesmo. Vocês podem ver no dia 13 de dezembro de 2022, eles se reuniram, todas as religiões, religião católica, se reuniram lá no Monte Sinai para fazerem um culto, e era um culto de pedido de perdão à natureza. Pode pesquisar na internet, vocês vão encontrar. E tudo isso está camuflado como? Na ecologia. Você pode ver que os símbolos celtas, que é o espiritismo, e é a mesma religião que nasceu em Babel, esses símbolos celtas, eles estão em todos os eventos da ecologia. Então hoje a religião de Baal, a religião da natureza, ela está camuflada na ecologia. Tá bom? E a Igreja Católica, o Francisco está aprovando isso tudo. A Igreja Católica tem liderado esse trabalho de união das religiões. Ela estava lá no Monte Sinai no dia 13 de novembro, né? Desculpa, eu falei 13 de dezembro, 13 de novembro de 2022. Você procurar na internet, você vai encontrar. Então o culto à natureza, ele está acontecendo nos nossos dias. Estão trabalhando intensamente para ele aumentar. A Igreja Católica faz isso. E infelizmente tem evangélicos que estão seguindo esse caminho. O comentário prossegue. Um dos símbolos celtas mais comuns na ecologia é a cruz celta. Ela combina a cruz com o sol, que era símbolo do deus Odin. Este símbolo parece ter sido criado pelo sacerdote católico Patrício, 380 a 461 da era cristã. Patrício foi enviado para evangelizar os celtas e desenvolveu um método de evangelismo espírita. Enquanto evangelizava os pagãos, ele passava uma semana na paróquia e outra semana com os sacerdotes celtas, praticando os ritos pagãos, ou seja, ele trabalhava ao mesmo tempo no espiritismo celta e também na paróquia católica. O comentário prossegue. Para retribuir, na semana seguinte, os sacerdotes pagãos participavam da missa na paróquia. O resultado foi um bárbaro, acreditando ser cristão, que decidiu implantar o cristianismo entre os bárbaros na base da mistura religiosa, da força também. Tá, ok? Nós veremos mais à frente que esses bárbaros vão acabar se envolvendo com a religião católica e eles vão defender a morte dos bárbaros que não aceitarem essa religião. Isso é completamente contrário ao cristianismo. E o Papa e os bispos, eles vão apoiar, porque já era lei para a Igreja Católica que herege deveria morrer. Então todos aqueles que discordavam da Igreja Católica, fosse uma corrente do cristianismo, como os anabatistas, ou fossem os pagãos, eles tinham que morrer. Lembre-se, porque a Igreja Católica acreditava, os documentos mostram, eles acreditavam que eles estavam cumprindo o Apocalipse 20, que Constantino, ele tinha implantado o reino de Deus aqui na Terra, o reino que duraria 1000 anos e depois continuaria pela eternidade. A Igreja Católica acreditava que eles estavam implantando esse reino, né? E, quer dizer, aqui já tinham se passado mais de 100 anos desde Constantino. Constantino foi no ano 312, aqui nós estamos no ano 460, ok? Então você tem cerca de 150 anos, e quer dizer, dos 1000 anos, 150 anos já se passaram e eles não conseguem realmente implantar esse reino de paz. Então eles partiram até para realmente a matança. O texto prossegue. Eu coloco aí agora um texto de um historiador chamado J. Pereira, né, que ele está lá na bibliografia. É um historiador que fala da história desses grupos que não aceitavam o batismo de recém-nascido, que eram chamados de anabatistas ou batistas, tá bom? Os católicos chamavam eles de anabatistas, vocês são rebatizadores. E eles diziam, não, nós somos
batizadores, okay? Porque o batismo de recém-nascido não vale. Então eles eram chamados de anabatistas e eles diziam que não, nós somos batistas. Okay? Esse nome prosseguiu. Hoje existem diversas igrejas batistas, existem igrejas batistas completamente estranhas, como aquela que fundou a Ku Klux Klan lá nos Estados Unidos. Até hoje ela preside a Ku Klux Klan. É umas coisas muito estranhas. São igrejas batistas que nós não consideramos cristã, não tem como considerar cristã, tá bom? Mas o nome batista, ele era usado por diversos grupos que não aceitavam o batismo de recém-nascido. Nós acreditamos que as Assembleias de Deus, elas são resultado desses grupos e não da Igreja Católica. Se a Assembleia de Deus tivesse saído da Igreja Católica, nós batizaríamos crianças. Os protestantes saíram da Igreja Católica, todos eles batizam criança. Então esse Pereira, ele descreve como aconteceu nesse período, ali pelo ano 500, que agora a Igreja Católica vai enviar missionários para a Inglaterra, que era uma região bárbara, né? E diz: os cristãos ingleses se escandalizaram com a pompa e a ostentação dos missionários católicos romanos, lá chegado em fins do século VI. Século VI é do ano 501 ao ano 600, ok? Ou seja, então o que vai acontecer nesse período, que vai crescer agora, é que a Igreja Católica vai começar a mandar missionários. Nós sabemos pela história que a Igreja Católica, ela vai controlar até a educação, a política, os reis, ok? E então, na verdade, o que ela está mandando como missionários são pessoas para trabalhar junto aos príncipes. Por quê? No ano 500, lembre-se, o Império Romano já vai ter caído, ok? O Império Romano vai cair no ano 476. Nós estamos agora estudando o ano 461, que é o ano que Patrício está lá na região dos bárbaros, implantando o cristianismo pagão. Já existia cristianismo nessa região? Sim. Lá próximo do ano 150, do ano 200, a história mostra que haviam muitos cristãos. Um dos cristãos mais conceituados, até pelas obras que produziu, um homem chamado Irineu de Lyon, ele era dessa região dos bárbaros, da região da atual França, que era uma região bárbara, né? Irineu de Lyon, inclusive, ele fala que havia pentecostalismo naquela região. Então haviam cristãos lá. Mas agora estão chegando os católicos que vêm ligados aos governos, porque os católicos, eles estão substituindo aqueles sacerdotes pagãos que faziam a cerimônia dos mortos celtas, né? Agora quem vai fazer a cerimônia são os católicos. Eles usam algumas coisas semelhantes, como incenso, e o argumento deles para conseguir o poder é que essa pessoa, quando morre, ela não precisa mais morrer guerreando, como vocês bárbaros dizem. Os bárbaros diziam isso. O paraíso era só para aqueles que morriam guerreando. Então os cristãos chegavam lá e diziam: não, olha, basta você aceitar Jesus como Salvador e você estará salvo. E principalmente isso diz que as mulheres aceitavam o cristianismo, porque elas não podiam ir para o paraíso porque elas não guerreavam, tá bom? Ok, mas o que está acontecendo agora? A Igreja Católica chega, tá bom, com esse mesmo argumento, mas com uma semelhança com o paganismo. O primeiro exemplo que eu estava dando era de Irineu de Lyon, lá do ano 150, 200. E os bárbaros aceitavam aquela mensagem. Ok? Mas quando a Igreja Católica chega agora, ela fala: não, mas tem o seguinte, não é só aceitar Jesus. A tua alma, dependendo dos teus pecados, vai para um local chamado purgatório. E quem é que tira a tua alma do purgatório? Sou eu. Se eu não tirar a tua alma de lá, ela fica queimando lá para sempre. Então, isso, claro, assumiu um poder entre os bárbaros, que era uma maneira de prender aquela pessoa ao catolicismo. O cristianismo não traz uma mensagem de prisão, né? Mas o que esses católicos estão levando para essa região, infelizmente, é essa doutrina. A doutrina do purgatório será uma das doutrinas mais utilizadas para eles controlarem os reis. Terão reis que o Papa vai amaldiçoar e ele vai dizer: a tua alma vai ficar para sempre no purgatório. Aquilo vai causar um problema na vida do rei, a família vai abandonar ele
porque toda a população estava acreditando, né, nesse engano, nessa mentira. Tá bom? E agora faz sentido no ano de 2023 nós abraçarmos essa instituição como uma instituição realmente cristã? Né? Isso daí faz parte do engano do anticristo, não há dúvida. O comentário prossegue. A história relata muitos missionários que evangelizaram a Europa nesse período. Aí mais um trecho desse historiador J. Pereira. Ele diz: a propósito desse zelo missionário referido, 2 grandes missionários daqueles tempos partiram desse grupo de cristãos. Foram Columba, nascido por volta de 520 e que evangelizou os Pictos do Norte, fundando um estabelecimento cristão na ilha de Lona, verdadeiro santuário da história missionária, e Columbano, nascido por volta de 545 e que foi pregar o evangelho na Burgúndia, em pleno continente, entrando em choque com o clérigo católico gaulês, o que motivou sua expulsão para a Suíça e o norte da Itália. Esse J. Pereira, ele diz que esses 2 missionários, Columba e Columbano, eram anabatistas, ou seja, eram de igrejas que não tinham autorização para funcionar, e a igreja católica perseguia. Então eles evangelizavam, mas quando chegavam em determinada região, eles entravam em conflito com o clero católico, porque eram doutrinas diferentes. O católico pregava que eles deveriam batizar as crianças deles, para elas se livrarem do pecado original, enquanto os evangélicos anabatistas, como queria chamar, e chamavam de muitos nomes, a igreja cristã verdadeira, ela pregava o seguinte: olha, batismo tem que ter confissão de fé. Não existe batismo de recém-nascido, porque ele não pode fazer confissão de fé. Foi assim que o batismo nasceu, foi assim que Jesus ordenou que os apóstolos fizessem. Em nenhum momento a Bíblia fala deles batizando crianças. Quando vai falar de batismo, diz: se confessares. Então era necessária uma confissão de fé. A igreja sempre pregou isso. Esse é um tema que a Igreja Católica já tinha proibido. Agostinho de Hipona, nós estudamos, tem que voltar às aulas lá. Agostinho de Hipona, ele junto com o imperador e com o Papa, conseguiu aprovar a proibição das igrejas que não batizavam crianças, ok? E essas eram as verdadeiras igrejas cristãs, certamente estava ali, porque batismo de criança não tem como, não é um batismo válido para Deus, ok? Bom, então é interessante, esse Columba, a gente encontra que realmente ele com 12 missionários chegaram nas regiões extremas de onde hoje é a Escócia, região da atual Escócia, que eles chamam essa Ilha de Lona. Tá bom? Então, eram igrejas que eram perseguidas, não tinham liberdade de atuação, então por isso nós temos pouca informação delas. O comentário prossegue. Muitos cristãos, fugindo do papado, se escondiam na Europa, em regiões que o catolicismo ainda não havia chegado. Tiveram paz até o final do VI século, quando a Igreja Católica enviou seus representantes para fiscalizar o cristianismo na região. É isso mesmo, a Igreja Católica, ela estava o quê? Ela estava ainda ligada ao Império Romano do Oriente, que tinha sede em Constantinopla, e nesse período, muitos bárbaros estavam se convertendo ao catolicismo. Okay? Então, nesse período, a Igreja Católica tem uma certa autoridade. Aqueles reinos bárbaros que se convertiam ao catolicismo romano, eles mandavam fiscais para ver se tinha algum herege lá. Ou seja, as igrejas diferentes, as igrejas que não aceitavam batismo de recém-nascido, eram consideradas hereges. Tinham que ser torturados para tentar arrancar uma confissão deles e depois matar, porque assim dizia a Igreja Católica, dizia Agostinho de Hipona, essa alma ia para o céu, se ele confessasse mediante tortura. Ele escapava. Então eles torturavam para a pessoa poder confessar. Isso é inaceitável que alguém pregue que isso seja cristianismo. Mas todas as igrejas protestantes afirmam que essa era a igreja cristã.
E tem muitos evangélicos indo nesse caminho também, né? Mas isso é impossível. Então veja o texto que eu coloquei aí desse historiador J. Pereira, que ele diz: com a chegada de Agostinho, foi próximo do ano 600 que esse missionário chegou lá, e seus companheiros, enviado pelo Papa Gregório I, ele foi Papa de 590 a 604, a fim de pregar o catolicismo romano. O livro chama de cristianismo, eu não chamo de cristianismo, eu chamo de catolicismo romano. Nas Ilhas Britânicas, no ano 596, vai começar a era da perseguição daqueles cristãos simples e fiéis que mantinham as normas do Novo Testamento, né? Por que que a igreja, a Assembleia de Deus, você via ela entre pessoas pobrezinhas, enquanto as outras igrejas protestantes, tudo com templos suntuosos? Porque a igreja Assembleia de Deus, ela é continuação dessas igrejas que não tinham autorização para funcionar. As pessoas tinham que viver longe das cidades. É o que nós mais vamos estudar a partir de agora. As pessoas tinham que viver longe das cidades, e quando forem capturadas, nós veremos aí diversos casos. Elas serão queimadas vivas, elas serão torturadas, chamadas de hereges e mortas das piores maneiras, coisas que nem o Império Romano fez. Então, alguns historiadores colocam Constantino como a vitória da igreja. Eu falo o seguinte: a história comprova a perseguição que a igreja cristã sofreu da igreja católica é muito pior do que a do Império Romano. O Império Romano não tinha ódio dos cristãos. Quem tinha ódio dos cristãos eram os sacerdotes pagãos. Mas a igreja católica, ela vai criar documentos dizendo: olha, qualquer igreja pentecostal, ou seja, igreja que fala em línguas espirituais, nós vamos considerar possessão demoníaca e bruxaria. E se encontrar alguma igreja pentecostal, isso vai ser um documento, nós veremos. Tem esse documento católico, que vai ser, o documento é encontrado datado do ano 1000. Tá bom? Nós estamos aqui próximo do ano 600, mais ou menos agora. Okay? O comentário prossegue. A Inglaterra sempre foi um lugar de resistência à heresia católica. Essa resistência é demonstrada séculos mais tarde pela pregação de John Wycliffe. Se vocês quiserem estudar sobre esse personagem, ele vai surgir muitos séculos à frente. Mas ele vai ser um destaque na Inglaterra porque ele é um anabatista. Ele é criticado pela Igreja Católica por não aceitar o batismo de recém-nascido. Eu vou mostrar documentos da época em que a igreja, os católicos acusavam ele de ter visões anabatistas, ou seja, alguma coisa ligada aos dons espirituais que eram praticados entre os anabatistas. A Igreja Católica odiava tanto ele, tentou matar ele, mas ele era um professor de Oxford. E a rainha da Inglaterra, como a Inglaterra ficava fora do Sacro Império Romano Germânico, a rainha da Inglaterra falou: não vai matar meu professor. Ele diz que ele era o melhor professor de Oxford. Até que cerca de 100 anos depois da morte de Wycliffe, surgiu um rei que era católico romano. O Papa falou: manda a ossada de Wycliffe para eu queimar. Foram lá, exoneraram o corpo e queimou o corpo de Wycliffe, para você ver o ódio que o Papa e os bispos e a Igreja Católica têm das igrejas que não batizam recém-nascido. Por quê? Nós vimos que é uma instituição pagã. E a explicação é simples, irmãos. O batismo de recém-nascido, ele rouba aquilo que Deus mais espera ouvir do homem, que é a sua confissão de pecado, a sua declaração de fé, que eu chamo de declaração de amor. É essa declaração que a Bíblia diz que Deus se alegra por um pecador que se arrepende. O batismo de recém-nascido rouba esse momento de Deus. Então, isso está errado. E vejam o ódio que essa igreja tem. 100 anos depois da morte desse anabatista, o que o Papa fez? Ele ordenou que exumasse o corpo dele, né, e queimasse os ossos dele. Ok?